Olá, professor. Olá, turma. Eu me chamo Ramon. Eu e o meu grupo, constituído pelo Jalisson, o João Victor e o Lucas Cagliari, vamos falar sobre as pragas da cultura da erva mate, injúrias, danos e estratégias de controle. Dando uma breve introdução sobre o tema, o nome científico da erva mate é Ilex paraguarinensis, popularmente chamada apenas de mate. Sua origem é na região subtropical da América do Sul e é consumida como chá mate, quente ou gelado. A planta ela possui um caule acinzentado, com folhas ovais e pequenos frutos verdes, ou vermelho, meio puxando para um tom de roxo. A erva mate ela é considerada uma árvore símbolo do Rio Grande do Sul. Falando então sobre as pragas, as principais pragas da erva mate. A Ceroplastos grandes Hempel, que é mais popularmente conhecida como cochonilha da cera ou cochonilha cor-de-rosa. Ela apresenta aparelho bucal sugador, tem forma hemisférica com o corpo revestido por uma camada de cera, que geralmente é rosa, rosácea clara, com alto teor de água. Normalmente, eles vivem agregados nos ramos, podendo algumas vezes cobri-los totalmente. Raramente são encontrados em folhas, apenas as formas jovens, que deslocam-se na planta. Os adultos são imóveis e ocorrem no final do outono ou mais próximo à primavera. Em função de suas características e também do seu aparelho bucal, esse inseto ele suga a seiva dos ramos e, além disso, adultos e ninfas se alimentam de uma substância açucarada, do qual se alimentam algumas formigas que disseminam os esporos de um fungo da família Perisporiaceae, causando uma doença denominada fumagina. Essa doença ela é caracterizada por um pó negro que cobre principalmente a parte dorsal das folhas e também os ramos da erva mate. É, em plantas, os galhos ficam quase que totalmente cobertos pelo inseto, enquanto as folhas e outros ramos ficam encobertos pela fumagina, que muitas vezes dá um aspecto enegrecido à planta. Falando agora sobre a Hilesia sp, essas mariposas da família Emilielcidae, elas medem de 40 a 45 milímetros de envergadura e o seu corpo é piloso, de coloração negra e com alguns pelos mais alaranjados. Isso nas laterais do abdômen. As antenas delas são pequenas, sendo maiores nos machos. As asas são de coloração cinza escuro com algumas manchas redondas. As posturas elas são realizadas sobre as folhas ou galhos da erva mate. E os seus ovos são colocados às centenas em eutecas de coloração marrom claro. As larvas, no final do desenvolvimento, são de coloração cinza escuro, com fileiras de cerdas longas, medindo de 40 a 45 milímetros de comprimento. Elas possuem um hábito gregário e que consigam se proteger, tecem fios de seda e nas folhas das plantas, uma espécie de cartucho, digamos assim, onde vivem centenas de larvas. Elas são vorazes e alimentam-se de todas as brotações e também de folhas mais velhas. O controle ele pode ser efetuado através da retirada das posturas e dos casulos tecidos pelas lagartas. Olá, meu nome é João Victor. Eu vou começar falando da broca dos ponteiros, também conhecido como nome científico Isomyrida picticolis. É um inseto pertencente à ordem dos coleópteros, ou seja, dos besouros. Ele é um inseto ali relativamente grande, é 1,3 milímetros ou 1 centímetro,3 de comprimento e antenas um pouco maiores que o corpo, chegando a 14 milímetros ou 1,4 centímetros. Ali a imagem à direita superior pode-se ver a imagem do adulto, né, de isômede, e abaixo a larva. As fêmeas geralmente elas realizam a postura nos ramos superiores das plantas, né, e quando os ovos eclodem, eles atacam perfurando o ramo, né, ali os ponteiros, e ela vai tendo um ataque descendente, ou seja, ela desce e vai perfurando e vai acumulando ali a serragem e vai bloqueando os ramos. A consequência disso é que, conforme ela vai bloqueando, ela vai impedindo a passagem da seiva, né, dos fotoassimilados. Isso acaba causando uma redução do desenvolvimento da planta, né, ela vai perdendo a sua redução. Então, tudo acima ali daquela perfuração seca, murcha e morre. E geralmente pode cair ou ficar ali pendurado, mas em resumo ele morre, ele não serve mais para nada, perde totalmente sua função.
Isso pode representar grandes danos, porque ela pode chegar até, em plantas mais jovens, até a base da planta ali, que pode comprometer totalmente, levando ela à morte, né? E geralmente elas empulpam também dentro da galeria. O controle é um controle complicado, geralmente é um controle cultural, consiste em é, cortar, podar os ramos atacados e queimar, né, realizar a queima. E a coleta desses adultos, né? Esses adultos, como ditos anteriormente, eles são de 13 milímetros de comprimento, as fêmeas são maiores, e eles geralmente possuem uma coloração escura. Podem possuir uma faixa amarela ao longo da porção ali dorsal lateral de cada élitro, né? E um pouco logo após a cabeça ali aparecem duas manchas arredondadas de cor vermelha. Nessa imagem ali não dá para ver muito bem, foi bem difícil conseguir uma imagem desse inseto, mas basicamente é isso que ele consiste. Também é utilizado o uso de armadilhas, aquelas armadilhas pega-moscas, só que adaptadas para captura de besouros, né? E agora passando para o inseto mais importante aí da cultura da erva mate, né, conhecido como broca da erva mate, o Edipates betulinus. Ele também pertence à ordem do coleóptero, ou seja, ele é um besouro, pertencente ao grupo dos serradores. E o adulto ali, ele tem 25 milímetros de comprimento e ele apresenta uma característica branco com desenho escuro, principalmente ali na parte dorsal dele ali. Tem uma característica que é aquele M, o desenho de um M escuro, né? E geralmente as antenas são longas e finas, que é uma característica da família Cerambicida. Ali as fêmeas geralmente ovipositam um ovo em cada galho ou fenda na casca, podendo chegar até a oviposição no colo da planta, que geralmente acarreta em ataques mais graves, né? A larva pode ir tanto para a parte das raízes quanto subir em direção aos ponteiros e pode chegar também ao cerne da madeira. Mas ela também pode realizar oviposição nas raízes, caso as raízes estejam para fora do solo, e também em ramos ladrões. Geralmente ela causa danos extremamente graves, principalmente a fase larval, né? A larva é ápoda e branca, como pode ser visto na imagem ali à direita abaixo. Por quê? Porque ela faz o bloqueamento da planta e conforme ela vai entrando ali, vai perfurando e fazendo as galerias, ela vai juntando aquela serragem. A serragem vai sendo expelida pelo buraco por onde ela estava. Isso denuncia a presença dela. Mas também serve de proteção, o que torna o controle dela extremamente difícil. É, ela pode chegar a causar danos, pode matar a planta rapidamente, né? Porque ela, mesmo sintoma da outra broca, né? Que geralmente é impedimento de passagem de fotoassimilados, o que leva ao secamento da planta, né? Principalmente a partir do local onde ela ataca. Quando ela ataca no colo da planta, o efeito aí, dependendo de casos graves, pode levar rapidamente a uma planta à morte. O controle geralmente é cultural e biológico. O cultural que eu digo é a catação manual desses adultos, né, ou até um método mais rústico descrito pela Embrapa, que é a inserção de um arame na galeria para tentar esmagar, perfurar a larva, né. Tem apresentado eficiência boa e é um método prático e simples de se fazer. E o método biológico, o adulto ele é suscetível a alguns fungos, como eu vou falar mais à frente, até há um produto recomendado para o estado do Paraná, com base em Beauveria baciana. Eu vou mostrar logo à frente. Aqui está o adulto, ali se eu conseguir ver a imagem da esquerda, você consegue ver certinho o M nas costas dele, na parte dorsal. E ali é uma parte vista de baixo para cima do inseto. Uma visão ventral, né? Aqui está a ocorrência do ataque, como pode ver ali o secamento das folhas e ramos. E embaixo o secamento total da planta, ali uma planta que já está condenada. Na imagem à extrema direita ali é possível ver a lagarta ali numa galeria, na ponta da galeria. Aqui foi uma consulta feita na Odapar de agrotóxicos para controle, né? E ali apresenta ali a Beauveria baciana, o produto Bovemax, a base de Beauveria baciana, 30 gramas por litro, classe inseticida biológico. Recomendações: erva mate, alvo Edipates betulinus. Situação: liberado. Aqui tá umas imagens do Edipates betulinus. Aliás, no último estágio infectivo ele já foi morto e está no estágio de esporulação. O fungo já completou todo o seu ciclo. Ele está liberando os seus esporos, os conídeos, né? E com isso eu finalizo a apresentação. Muito obrigado e passo a palavra ao meu colega. Bom, meu nome é André Menon e vou falar um pouco sobre as pragas. A pulvinaria, SPP,
É um inseto de pequeno porte, achatado e de escamas marrons, como podemos ver nas imagens abaixo. Ela pode causar queda prematura das folhas e morte dos ramos. Em grandes infestações, podem fazer com que as folhas mudem sua coloração. Elas causam crescimento retardado das folhas. Sacsetia oleae, popularmente conhecida como cochonilha. Ela afeta diversas culturas. Temos alguns exemplos: abacate, abacaxi, guaraná, kiwi, mamão, maracujá, a romã e a erva mate, né? É claro. A maior ocorrência dela não é nem na erva mate, é na citricultura. E o controle dela acaba sendo muito fácil. Temos, por exemplo, óleos emulsionáveis associados e inseticidas fosfatados. Algumas imagens delas onde elas atacam. Lixos sp. É um gênero de gorgulhos verdadeiros, da família dos besouros, a Curculionidae. Ela é de ordem coleóptera e caracteriza-se por ter cabeça prolongada como um focinho. Olá pessoal, eu sou o Jalisson e vou estar dando continuidade à nossa apresentação. Então, vou começar falando sobre a Gyropsila spigaziniana, que é conhecida popularmente como ampola da erva mate, e ela pode atingir aí até 2 milímetros. Sua coloração aí é verde amarelada. Conta com 2 pares de asas membranosas e as patas posteriores são adaptadas para saltar. Nessa foto podemos observar um macho e uma fêmea. Os adultos, eles sugam as seivas dos ramos. E já as ninfas, elas ficam no interior das brotações novas, aquelas fechadas, que são denominadas como ampolas. Esta é uma praga específica da erva mate, e você pode encontrar ela tanto em viveiros de produção de mudas, até em ervais nativos ou até aqueles implantados. É uma praga aí com maior intensidade entre os meses de setembro a novembro, e sendo que seus ataques intensos podem causar sim danos econômicos. Segundo o Globin, lá em 1929, em suas brotações novas, elas começam a se abrir, né? Elas usam para colocar seus ovos. Em folhas aí de 3 a 5 milímetros, introduz o ovipositor e coloca na parte superior das folhas ao longo da nervura central. E antes da postura, esse inseto injeta uma toxina, que ele faz aí com que ocorra um crescimento desigual de ambos os lados do broto novo. Isto também ao longo da nervura central, que vai formar aí o cartucho ou a ampola, né? Que dentro deles estarão os ovos, que é o que podemos observar nessa imagem à direita, esse aspecto meio encarquilhado das folhas. E após a eclosão, as ninfas começam a se alimentar injetando a probóscide nas brotações. E isso aí vai ocasionar uma maior reação. Probóscide é o aparelho bucal desses insetos. Essas folhas não vão se desenvolver. Isso aí vai provocar um desgaste muito grande na planta, pois ela vai precisar de maiores quantidades de reservas nutricionais para emitir suas novas brotações. E por isso, o controle ele pode ser feito através das podas desses brotos atacados e, consequentemente, queimá-los. O controle físico pode ser feito através de bandejas amarelas e vermelhas, contendo aí uma solução com água e detergente. Os adultos eles são atraídos aí por lâmpadas ultravioleta, então pode ser uma maneira de atraí-los. E segundo Leite et al., lá em 2009, eles desenvolveram aí uma armadilha chamada Giro Trap, que é essa que vocês podem observar na foto. Com relação ao controle ainda, o controle natural pode ser a chuva, pois ela vai ocasionar a queda das ampolas.
O controle químico é algo bastante delicado para a erva mate, não é recomendado, né? Mas nesse caso ele é utilizado para a produção de mudas. Um bom tempo atrás era utilizado o paration metílico, mas ele é um produto altamente tóxico e não é recomendado utilizá-lo em nenhuma das suas formas, nem para mudas. Hoje utiliza-se a cadastofocálcica, recomendado como para ambiente Brasil 2009. E segundo Haas et al., lá em 2010, eles puderam observar que o óleo de nim, numa concentração variando de 5 a 10%, ele promoveu o controle de 50% da população de insetos num período de 7 dias. E tem uma grande vantagem, porque se trata de um produto orgânico, né? E ainda você pode correlacionar com o manejo integrado de pragas. A segunda praga é a Telosia camina scalz, é a denominada lagarta da erva mate. O adulto pode atingir aí até 38 milímetros, possui asas franjadas, de coloração aí amarelo palha, sendo que as anteriores possuem uma faixa transversal mais escura, e as posteriores são mais escuras, indo aí para a coloração palha, como podemos observar nessa imagem. A postura ela ocorre aí na parte superior das folhas, e cada postura gera em média 81 ovos, com uma coloração esverdeada. E o período de incubação ele é de 15 a 16 dias, como observado aqui na imagem. Após a eclosão, ela vai gerar lagartas verdes claras, com duas faixas escuras longitudinais, como nessa imagem à esquerda. E depois de adulta, ela pode atingir até 40 milímetros, com uma coloração já mais verde escuro. E ainda, bem fácil de destacar, é a faixa branca dorsal que ela possui, como podemos observar na imagem à direita. O período de ocorrência é de setembro a dezembro, porém, em alguns casos mais severos, ela pode ocorrer desde julho. A sua pupa ocorre aí de 8 a 10 meses. Essa é uma praga bastante voraz, porque ela atinge desde as brotações mais novas até as folhas mais velhas da planta. Houve vários casos de surtos alguns anos atrás, sendo que ela é responsável aí por até 50% de perdas na produção. O que dificulta muito o controle, porque esse aspecto de pupa, pelo fato dela se enterrar no solo, já é uma dificuldade bem grande. Tanto é que um fator para controle é a limpeza do erval, pois assim você vai expor essas pupas aos raios solares. O controle químico, mais uma vez, não é recomendado, porque a parte utilizável da erva mate são as folhas, isso pode trazer resíduos, nos restando o controle biológico, sendo que Dalla Santa et al., lá em 2009, conseguiram observar que cepas de Bolvéria são muito eficazes para o controle dessa praga. Também podemos optar por Bacillus thuringiensis, correlacionando ainda com o MIP. Seria basicamente isso, agora eu passo a palavra para o meu colega. Olá, meu nome é Lucas Cagliari e eu vim dar continuidade nos exemplos de pragas na cultura da erva mate. Primeiramente eu vim falar da Perigonia lusca. Ela é conhecida popularmente como lagarta rapuda. Ela é da ordem Lepidoptera, da família Sphingidae. Elas são lagartas basicamente verde amareladas, com faixa dorsal branca ou escura e áreas laterais com listas amareladas. O oitavo segmento abdominal delas possui um prolongamento de coloração avermelhada, o que vai acabar conferindo o nome comum dela de lagarta rabuda, como eu já falei. Elas possuem um comprimento máximo de 60 mm e são desfolhadoras, né? Você consegue dar uma olhada nos danos dela ali, são uns danos bem expressivos na cultura. Até porque são as principais esfoliadoras na Argentina. E um desses motivos é que, devido à sua coloração, que se confunde com as folhas, é difícil a localização das lagartas nas plantas dentro da lavoura, né? O que leva à constatação tardia dessa praga, quando os danos já são bem expressivos, já estão bem altos. E sendo comum de se observar, geralmente, os ramos completamente desfolhados dentro da lavoura.
e o que mostra um grande potencial de danos a essa planta, o que posteriormente afeta bastante na produtividade da planta. E passando para a próxima praga, é a Sibinezea, conhecida popularmente como a lagarta tanque. Ela é conhecida também pelo seu formato característico, que é robusto, achatado e revestido por alguns pelinhos urticantes curtos. Ela é desfolhadora e os danos dessa lagarta são bastante expressivos. É isso pelo fato delas destruírem tantas brotações como as folhas mais velhas, ou seja, ela é praga durante praticamente todo o ciclo da cultura. Ela possui um controle relativamente simples, que é ou por captação manual ou pela pulverização com caldo de fumo. E é isso, eu acredito que a gente tenha conseguido mostrar as principais pragas e como elas agem dentro da cultura da melhor forma possível. E aqui temos algumas referências e muito obrigado pela atenção.